Se você for fazer uma apresentação de colchão amanhã, você já consegue obter grandes resultados com esses 5 passos que eu vou te dar. São 5 passos que vão conectar, que vão costurar, que vão amarrar uma bela apresentação que vai gerar grande valor na sua apresentação. Sejam muito bem-vindos à nossa live de número 144. Muito boa noite, bem-vindo a todos. Na live de hoje eu vou te ensinar, eu vou te ajudar a fechar com qualquer cliente colchão de linha alta e faturar 3 vezes mais na venda de colchão. O meu nome é Luciano Persinotto, especialista em vender colchões de alto valor. No tema de hoje, eu vou te mostrar 5 passos para você fechar com qualquer cliente colchões de linha alta. Eu vou te dar 5 passos importantes para você, no meio da sua apresentação. Esses passos vão te dar um salto enorme para você fechar com qualquer cliente colchões de alto valor. Colchão de alto valor eu denominei colchões que são de 10 mil reais para cima. São colchões que te dá mais lucro, te dá uma comissão maior, o dono da loja ganha mais, você como vendedor ganha mais. Você que é um representante autônomo, compra, vende colchão, vai ganhar muito mais, vai aprender a gerar valor, a agregar valor em colchões de ticket alto. Os clientes, eles não se importam em pagar mais caro num colchão que seja importante na vida e na saúde deles. Mas eles precisam perceber isso. Os clientes, eles não querem comprar as coisas mais baratas. Eles querem, na verdade, os colchões mais caros, mas por um preço mais barato. E com esses passos, você vai aprender a fazer com que o seu colchão de linha alta, ele soe barato no ouvido do seu cliente. A sua oferta ela tem que ser poderosa, mas existe um passo a passo para você fazer isso. Para a gente começar essa live maravilhosa com esses 5 passos, vamos convidar alguém? Convida 3 colegas, que vendedores ou vendedoras de colchões. Para quê, Luciano? Para ajudá-los a vender para qualquer cliente colchões de ticket alto. Estamos chegando no final do ano, precisamos fazer um ano melhor. Ok? Aqui nesse aviãozinho de papel aqui, ó, você clica nele e manda para 3 colegas. Eu vou fazer também aqui, vou mandar para 3, ó. Aperta aqui. Então vamos lá. 1, 2, 3. Pronto. Mandei para 3 colegas e aguardo que vocês também mandem. Pega papel e caneta, é muito importante você anotar esses 5 passos. Eu tenho certeza que esses 5 passos vai fazer uma grande diferença no seu dia a dia, no seu campo de batalha, inclusive a partir de amanhã já. Vamos para o primeiro passo? Pegou papel e caneta na mão? Eu não sei se vocês aqui já leram o livro O Poder do Hábito. O livro O Poder do Hábito, dentro deste livro, existe uma história de uma empresa chamada Pepsodent. A Pepsodent, em 1900, para vocês terem uma ideia, era uma empresa de creme dental. Só que em 1900, lá nos Estados Unidos, não se existia o hábito de escovar os dentes. Vocês sabiam disso? Eu não sabia disso. Eu não sabia, fiquei sabendo no livro. Só que eles contrataram, a Pepsodent contratou um publicitário e falou assim para ele, olha, você está incumbido, você está contratado para você fazer um marketing, para você fazer uma publicidade, para você fazer todos os norte-americanos a comprar o creme dental da Pepsodent. Então você precisa fazer com que as pessoas tenham o hábito de escovar os dentes. Porque, observe bem uma coisa, quando você não tem o hábito de usar um produto, por exemplo, você tem que começar tudo do zero. O povo não tinha o hábito de escovar dente. Então quando você, por exemplo, o cliente ele não tem um hábito de comprar um produto,
Aí você tem que começar do zero a sua apresentação. Mas o que você quer dizer, Luciano? Eu quero dizer o seguinte, que muita gente não tem o hábito de comprar um colchão. As pessoas têm hábito de trocar uma geladeira, comprar um fogão, trocar o fogão, comprar um sofá, mas elas não têm o hábito de comprar um colchão. Por quê, Luciano? Porque analisou-se o seguinte, que quando você vai na casa de alguém, a dona da casa, o chefe de família, a dona da casa, ela quer ter uma boa cozinha, uma boa mesa de jantar, ela quer ter uma boa cristaleira ali, ela quer ter uma boa geladeira, um bom armário de cozinha. Para quê? Para que quando ela receba a sua amiga, sua vizinha, ela vai mostrar a cozinha, vai mostrar a mesa de jantar. E a sala também ela gosta, o chefe de família quer ter uma boa televisão. Ele quer ter uma televisão de 70 polegadas, ele quer ter um bom sofá, e a dona de casa também, para quê? Para mostrar a sala, para mostrar, tem uma boa TV, tem um bom sofá. Então as pessoas elas têm o hábito de mostrar a cozinha e mostrar o quarto. O colchão, ele fica no quarto, onde ninguém visita. O seu vizinho não vai lá visitar, a vizinha não vai lá visitar o quarto. Então o colchão ele fica esquecido. Então as pessoas não têm muito o hábito de trocar o colchão. Pensando nisso, nós precisamos começar uma apresentação na venda de colchão entendendo esse problema. Para quê, Luciano? Para que você comece a construir uma apresentação, esse pequeno primeiro passo na apresentação importantíssimo. Qual é o primeiro passo importantíssimo, Luciano? Poxa, você tem que entender que você vai começar do zero. Tem que entender que o cliente não tem hábito de trocar de colchão, tem que entender que o cliente não entende de colchão. Então, voltando um pouquinho lá pro livro da Pepsodent, a Pepsodent em 1900 ninguém tinha o hábito de escovar os dentes. Ninguém tinha um hábito. Só que foi passando os anos e esse publicitário contratado pela Pepsodent foi trabalhando na publicidade, no marketing. E para você ter uma ideia, em 1910, ou seja, 10 anos após o lançamento do creme dental, pasmem, 60% dos americanos já tinham o hábito de escovar os dentes. 10 anos depois, 60% dos americanos já tinham o hábito de escovar o dente. Ué, então o que esse publicitário fez? E é onde começam os primeiros passos para você fechar com qualquer cliente colchões de linha alta. Vamos pegar esse primeiro passo do passo desse publicitário. O que ele criou para vender o creme dental? O primeiro passo dele foi criar anseio. Anota aí. Despertar o anseio. Ô Luciano, o que é o anseio? O anseio vem da palavra ansiedade. Despertar a ansiedade. Despertar a ansiedade para que toda pessoa, todo cliente se interesse pelo seu colchão. Nós temos que despertar esse anseio. Então o primeiro passo é despertar o anseio. Olha, o que é o anseio? Esse publicitário, ele criou na cabeça dos clientes a importância, o anseio, a ansiedade de eliminar uma película amarela que tinha nos dentes das pessoas, chamada de tártaro, uma película amarelada. E ele falava, você precisa eliminar essa película, essa sujeira chamada de tártaro, para você ter um brilho nos seus dentes. Ele começou a criar esse anseio. Então as pessoas começaram a ter o anseio, a ansiedade de comprar o creme dental da Pepsodent. Observe bem, a Pepsodent, ela falava o seguinte, para você tirar, eliminar a sujeira do seu dente, você precisa escovar os seus dentes com o creme dental da Pepsodent. É o único que tira a sujeira e a película que deixa o seu dente amarelo.
Olha só, Luciano, o que você quer dizer? Eu quero dizer o seguinte, que a Pepsodent, ela estudou muito a dor do cliente, o problema do cliente, para ela poder criar esse anseio. Deste anseio criado, dessa ansiedade criada, deles tirarem, eliminarem a sujeira do dente, o amarelado do dente, ele criou essa ansiedade para as pessoas comprarem o creme dental. Daí nasce o segundo passo. Qual é o segundo passo, Luciano? Eles precisavam criar uma rotina. Então o segundo passo é criar uma rotina. Criar uma rotina para o seu cliente usar o colchão. No caso dele, ele precisava criar o anseio e criar uma rotina das pessoas tirar o tártaro e deixar a boca refrescante. E ele falava, você vai eliminar a sujeira do seu dente, o amarelado do seu dente e deixar os seus dentes, a sua boca, com uma refrescância maravilhosa se você usar todos os dias. Olha o que ele usava. Se você usar o creme dental Pepsodent todos os dias, você tira o amarelado, você tira a sujeira do seu dente e você deixa a sua boca refrescante. Ele começou a criar uma rotina no seu segundo passo, dizendo que essa fórmula da Pepsodent, ela tinha um composto cítrico. Este composto cítrico dava um gosto de hortelã na boca das pessoas e fazia com que a boca das pessoas ficasse refrescante. O que você quer dizer, Luciano? Dá para linkar com o nosso colchão? Claro! O que vocês têm que criar? Na sua apresentação, criar o anseio do cliente ter ansiedade de ter um colchão confortável e que neste colchão confortável criar o segundo passo na apresentação, que é uma rotina, falando para o cliente o seguinte: o senhor usando, ou melhor dizendo, o senhor dormindo neste colchão todos os dias, você vai ter um realinhamento da sua postura da sua coluna. Logo, o senhor terá um sono reparador, terá o alívio das dores. Criando rotina, imagine usando, ou melhor dizendo, imagine dormindo nesse colchão todos os dias. As suas noites de sono serão maravilhosas. Imagine o senhor dormindo todos os dias neste colchão. Vai te dar saúde para sua coluna vertebral. Vai te dar um sono reparador. E o sono é o melhor remédio do corpo humano. Você está criando o segundo passo, que é uma rotina, que o cliente vai ter uma rotina para ele dormir todo dia, fazer ele imaginar ele chegando do trabalho estressado, cansado. Imagine o senhor chegando cansado, a senhora chegando cansada, estressada do dia a dia, né? Ou vem de ônibus, ou vem de carro, pegar esse trânsito. Imagina chegar em casa, quem vai estar te esperando? Esse colchão, que vai alinhar a postura da sua coluna. Se for um colchão tecnológico, que no meu caso eu trabalho, colchão terapêutico, imagine a senhora fazendo massagens todos os dias, o alívio das dores, o músculo relaxando, ativando a circulação sanguínea do seu corpo todos os dias. A senhora vai chegar estressada, cansada, mas vai ter o quê? Esse colchão te esperando para te dar uma noite e uma saúde da sua coluna e te dar um sono reparador todos os dias. Imagina isso. Você está criando o segundo passo, que é uma rotina. Para você emendar para o terceiro passo. Qual que é o terceiro passo, Luciano? Crie o senso de recompensa no cliente.
Como que é isso? É a mesma coisa que você apertasse um botãozinho nele e disparasse no cérebro do seu cliente dopamina. Como que a Pepsodent fez isso? Ela falava: você, depois de usar o creme dental Pepsodent, os seus dentes serão muito mais bonitos. Olha a recompensa, olha o senso de recompensa. Peraí, se eu usar esse creme dental, eu vou ter a boca refrescante, eu vou ter a eliminação de sujeira e vou ter o quê? Dentes bonitos. Para que isso, Luciano? O publicitário analisou tudo. Analisou que o senso de recompensa precisava ser disparado para ele poder vender o creme dental e as pessoas usarem o creme dental todos os dias. Usando esse mesmo passo na venda de colchão, que é criar o senso de recompensa no cliente quando ele usar o seu colchão, vai disparar o que nele? Dopamina, senso de recompensa. Então vamos colocar para o nosso colchão. Seu João, Dona Maria, imagina a senhora usando, dormindo nesse colchão todos os dias. A senhora vai ter o quê? A saúde da sua coluna. A senhora vai ter o quê? O realinhamento da sua coluna. A senhora vai ter o quê? Um sono reparador, o alívio das dores, uma saúde respiratória melhor, um quarto mais elegante, um quarto mais saudável, uma saúde dos seus pulmões. Ou seja, além de ter uma coluna restaurada, uma coluna realinhada, uma coluna com uma saúde melhor, seu sono será reparador. Imagina esse sono reparador, essa saúde da sua coluna estando em dia, o alívio das dores. Imagina tudo isso, a saúde respiratória. Seu quarto vai ter mais saúde. O seu quarto, além de elegante com este colchão, será muito mais saudável. Eu estou fazendo o quê? Disparando, apertando um botãozinho no cérebro desse cliente para que dê a sensação de recompensa. Para quê, Luciano? Para sua apresentação ficar encantadora. Para você vender um colchão de alto valor, você tem que ter passos firmes. Esses 3 primeiros passos, que é você criar o anseio, você precisa do quê para criar anseio, para criar ansiedade? Você precisa estudar muito bem a dor do seu cliente. Você precisa estudar muito bem o problema do seu cliente hoje. Você precisa estudar que 82% da população brasileira tem problema de coluna. Que 73 milhões de brasileiros não dormem bem, têm algum distúrbio do sono. E quais são os distúrbios do sono? Você precisa estudar muito bem que a saúde da coluna das pessoas, elas estão ali em cima do colchão e você tem que fazer com que eles imaginem a solução, que você tenha a solução. Vou dar alguns exemplos de anseios. Você tem que falar para o seu cliente: imagine o senhor dormindo nesse colchão todos os dias. Imagine o senhor aliviando as suas dores nas costas todos os dias. Imagine o senhor chegando e podendo fazer uma massagem todos os dias antes de dormir. Que prazer, que maravilha, como é prazeroso isso. Mas isso você tem que estudar muito bem a dor do seu cliente. Por quê, Luciano? Porque imagine que o seu cliente tem uma hérnia de disco. E aí o seu cliente tem uma hérnia de disco e você não sabe o que é uma hérnia de disco, porque você não estudou a dor dele. E aí imagine que se você estudou, você chega para o seu cliente pergunta, você fala: eu tenho hérnia de disco. Quantas? 1 ou 2. Eu tenho uma hérnia de disco. E o senhor sabe o que é hérnia de disco? Não, eu sei que é uma dor, é uma inflamação. Ele sabe genericamente. Aí você chega e fala: não, uma hérnia de disco, sabe o que é? É o extravasamento do disco que está no meio da sua coluna. Vou dar um exemplo fácil para ele entender. A bolacha negresco, a bolacha recheada, a vértebra da coluna, a hérnia de disco é igual uma bolacha recheada. Sabe o recheio da bolacha? Ele sai para fora, ele extravasa. Então o que é uma hérnia de disco? É o extravasamento
do recheio do disco, como se fosse o extravasamento de uma bolacha recheada. Só que na coluna tem raiz nervosa. Então, se esse recheio sai para fora, o que vai pegar? Vai comprimir, vai empurrar. Vai empurrar o quê? As raízes nervosas, os nervos. Vai comprimir, vai empurrar os nervos. Se for na coluna cervical, vai dar uma cervicalgia. Olha eu mostrando que eu entendo. Olha eu mostrando que eu entendo. Se for na lombar, vai dar uma lombalgia. Então, quer dizer o que, Luciano? Se for na região cervical, vai dar o quê? Você vai perder a sensibilidade nos braços. Vai ter perda de força nos braços. Quanto perda de força se for nas pernas da região lombar. A senhora vai perder força, vai ter formigamento, vai ter dormência. Agora, dormindo no nosso colchão, dormindo neste colchão, vai realinhar a postura da coluna. E o senhor sabia que só à noite que os discos, que o recheio da bolacha, que é o amortecedor da coluna, eles são reidratados só à noite, no sono reparador, quando tem as 4 fases do sono. Nesta última fase, que é o sono REM, é onde a reidratação dos discos é feita. Sabia que o osso tem água? Tem água. E precisa se reidratar. Por quê? Porque senão vai dar atrito entre as vértebras da coluna do senhor. Se o senhor estiver dormindo no colchão inadequado, torto para baixo, esse atrito que vai dar nas vértebras, enquanto o senhor dorme, vai progredindo o problema. E quando o senhor dorme neste colchão que realinha a postura, nessa espuma nova, nessa espuma com uma densidade inteligente que realinha a individualidade biológica do seu corpo, que realinha a postura da coluna. Imagina, o senhor passou mais de 6 horas sentado, a senhora mais de 6 horas sentada, ou trabalha no escritório, ou trabalhou mais de 6 horas em pé. A coluna fica torta, fica com desvios. Tem que chegar e realinhar essa postura enquanto você dorme. Afinal de contas, o móvel mais importante de uma casa é o seu colchão. E a sua coluna tem um músculo chamado de multífido. Esse músculo multífido qual é? É o músculo guardião da sua coluna. Só que os músculos existem no dia a dia uma fragilidade muscular. Só que à noite, quando você vai dormir, o músculo que está frágil, ele segura a sua coluna. Só que à noite, quem tem que segurar a sua coluna enquanto o senhor dorme é o colchão. Porque o músculo precisa relaxar para você dormir. Só que se o seu colchão estiver abaulado para baixo, torto, como que esse músculo vai sustentar? Não vai. Como que esse colchão vai sustentar a sua coluna na hora que o senhor dorme? Não vai. O que vai acontecer? Atrito entre as suas vértebras da sua coluna. A gente precisa resolver isso. Quando você fala para o seu cliente isso, você dispara, você cria senso de recompensa, senso de autoridade, que o cliente percebe que você está oferecendo soluções para ele. O que é a solução da Pepsodent lá? Boca refrescante. Qual que é a solução que você vai dar para o seu cliente? Coluna realinhada, sono reparador, alívio de dor. Você oferece essa solução para o seu cliente? Mas no passo a passo, você tem que entrar numa rotina cerebral do seu cliente. O que é rotina cerebral, Luciano? Na Pepsodent, a rotina cerebral é: você terá dentes bonitos todos os dias. Você terá dentes bonitos todos os dias. Só que ele não só vendia os dentes bonitos todo dia. Ele vendia o quê? A boca refrescante. A sensação de limpeza na boca. A sensação de que a sujeira foi embora. Entende? O que você vai? Vamos converter para o colchão.
usando essa rotina cerebral no colchão, o senhor vai ter o quê? Uma coluna realinhada, um sono reparador, o móvel mais importante da sua casa. O senhor vai ter uma elegância no quarto, um conforto 7 estrelas, vai ter sono de rei, sono de rainha. Além de ter um conforto 7 estrelas, vai ter um sono reparador. Além de ter um conforto 7 estrelas, o senhor vai ter o quê? O realinhamento da sua coluna, o alívio das dores reumáticas, das dores ciáticas ou do problema que você descobriu do seu cliente. Para quê, Luciano? Para disparar dopamina nele, senso de recompensa no seu cliente. Para aí você ir para o quarto passo. Qual que é o quarto passo, Luciano? Destaque um problema do seu cliente e ofereça a solução desse problema. Como assim, Luciano? Destaque um problema do seu cliente é o quarto passo. Destaque um problema do seu cliente. Entenda o seguinte, qual é o problema que mais aflige o seu cliente? De repente ele fala, eu tenho pressão alta, eu tenho colesterol, mas eu tenho uma dor no nervo ciático que quando dói, meu Deus, a dor no nervo ciático ela me incomoda demais. Você percebeu que ele deu ênfase no nervo ciático? Que ele falou, mudou a expressão facial quando ele disse o nervo ciático? Ou, a minha coluna, quando vai chover, quando vai esfriar, minha coluna dói. Eu tenho 2 hérnias de disco terrível. Percebeu? Mas eu tenho pressão alta também, eu tenho diabetes, mas a dor na minha coluna... Essa hérnia de disco, quando ela pega, quando ela me afeta, me dá um formigamento na minha perna, me dá uma dormência na perna, chega a travar minha coluna. O que quer dizer isso? Você tem que destacar esse problema do seu cliente. Destaque um problema principal do seu cliente e ofereça uma solução. Qual, Luciano? Poxa, eu percebi que o senhor me disse aqui que o senhor tem pressão alta, o senhor tem colesterol, mas o problema que mais incomoda o senhor é a sua coluna vertebral. Exatamente, a minha coluna vertebral. Aí você sabia que a coluna vertebral, senhor, é uma obra de engenharia, aliás, é a melhor obra de engenharia já criada por Deus. 33 andares, 33 vértebras, 23 discos intervertebrais. A coluna é dividida em 5 partes: cervical, torácica, lombar, sacral e a do cóccix. 5 partes é dividida a coluna. A parte que mais dói é a parte lombar. A região da cintura é a mais afetada. A coluna, senhor, ela faz parte do esqueleto axial. O que é um esqueleto axial? É o esqueleto que faz a torção. Você percebe que eu viro o pescoço para lá, eu viro o pescoço para cá. Ele torce. É a única parte do corpo que gira. É chamado de esqueleto axial. O que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que a coluna é a parte do corpo e o joelho que mais é usada no corpo humano. As que mais dói, coluna cervical, coluna lombar e joelho. Por quê? Faz parte do esqueleto axial. Essas 3 são as que mais o ser humano sente dor. Se o seu cliente tem problema de coluna, destaque esse problema na coluna. Estude muito bem as dores na coluna. Estude muito bem o que é uma hérnia de disco, um nervo ciático inflamado. Estude muito bem o que é um bico de papagaio, o que é uma escoliose, o que é uma lordose, o que é uma cifose. Estude muito bem. Por quê? Porque 82% da população sofre disso. Por quê? Porque é um número muito grande. Por quê? Porque quem dorme, quem passa na coluna, quem passa no colchão, a sua coluna. É a coluna do cliente que passa 1/3 da vida em cima do colchão. E se ele tem um problema na coluna, destaque esse problema e ofereça a solução.
Senhor, problema de coluna já é passado com esse colchão, com essa espuma nova. E dá ênfase no realinhamento de postura de coluna, dá ênfase no colchão torto dele, dá ênfase no que esse colchão do Senhor está desalinhado, a sua coluna está pegando o formato do seu colchão, por isso que ela está com desvio. E se o Senhor ficar dormindo nesse colchão todos os dias, a sua coluna vai ficar desalinhada todos os dias. Agora, o senhor precisa, aí oferecendo a solução, o senhor precisa cuidar da saúde da sua coluna. Nesse colchão novo, a saúde da sua coluna será restauradora. Dá ênfase para o problema e destaque o problema. Para você ir para o quinto passo. Qual que é o quinto passo, Luciano? Ação. Quinto passo é ação. O quinto passo é pedir a venda. O quinto passo é vender o ticket alto. O quinto passo, você já mostrou, você já criou ansiedade, o cliente já está com anseio do seu colchão, com desejo do seu colchão. Você já fez o segundo passo, você já criou o segundo passo que é a rotina, que ele precisa ter uma rotina de dormir em um colchão novo. Que ele precisa dormir num colchão novo, que ele precisa acordar bem num colchão novo, que ele precisa do realinhamento da postura, que tem que ser uma rotina. Você criou o senso de recompensa desse cliente, que se ele dormir todo dia, ele vai ter o quê? Alívio de dor. Ele vai ter o quê? Dopamina. Ele vai ter encefalina, ele vai ter hormônios do bem-estar, hormônios do prazer, ele vai ter melatonina. Ele vai ter produção de melatonina, ele vai ter relaxamento de músculo. Você está criando sensação de recompensas no cérebro desse cliente, mas você precisa falar, destacar. E aí o quarto passo, o que é? Você destacou o problema do cliente. Percebeu que ele deu ênfase no problema? Destaque um problema, é o quarto passo. Quinto passo, ação. Quando você quer dizer ação, você quer dizer o quê, Luciano? Ofereça 3 opções para o seu cliente. Ação, 3 opções. Comece pelo mais caro. Esse é meu linha Super Prêmio. Custa R$25 mil. Esse é um colchão, é uma Ferrari. Você vai ter uma Ferrari, foi feito à mão. Todos os detalhes. 12 camadas de espumas nobres. Essa nossa Ferrari, o que mais tem de moderno em colchão é esse aqui, R$25 mil. Aí nós temos também o linha Emirates. O nosso linha Emirates foi baseado nos hotéis 7 estrelas de Dubai. Esse aqui tem nos hotéis de Dubai o tecido dos Emirados Árabes importado, tecido inteligente. O tecido é gostoso e quando você deita nele, o tecido, a pele tem receptores que captam uma sensação de bem-estar, de alívio neste tecido, porque a pele tem receptores. Esse aqui está R$14 mil. E eu tenho a última opção, que é o nosso linha econômica, que ele custa apenas R$7 mil. Porque é o seguinte, ele vai ter 3 opções, o cérebro é preparado para 3 opções. Por isso que fala pequeno, médio e grande. Medalha de ouro, de prata e de bronze. Pai, Filho e Espírito Santo. O cérebro foi programado para entender no máximo 3. Quanto opção, se você der muita opção para o seu cliente, traz confusão cerebral. E você é um especialista, uma especialista. A sua missão é trazer clareza, é trazer segurança, é trazer confiança, é trazer clareza para o seu cliente. E ação. Nós temos essas 3 opções. Qual dessas 3 opções é melhor para o senhor? Talão de pedido já virado na mesa. O senhor mora em rua, avenida. O senhor mora em rua, avenida. Você já sabe a rua que ele mora. Pede a venda. É ação. O senhor mora em rua, avenida. Calma, ele não escolheu ainda, não importa. Vai para ação. Maquininha do cartão na mesa do cliente. Maquininha de cartão tem que estar carregada. Talão de pedido aberto. Enquanto ele está ali escolhendo as 3 opções, você já falou o preço. Você está na ação. É isso que a gente tem que fazer, e mais para ação. Você já não corou começando pelo mais caro?
Já ancorou, começando pelo mais caro, vender ticket alto. Para você vender colchões de ticket alto, você precisa acelerar a velocidade do fechamento da venda. Não dá espaço para o cliente. Não pode dar muito espaço. Se empodere mais, não desanime. Você tem autoridade para falar o que você fala, porque você estudou. Você estudou os problemas do cliente. Você tem que transferir toda a pressão para o cliente. Tira a sua pressão e transfere para o cliente. Como? Fazendo perguntas. Você tem que ser um perguntador profissional na hora da ação, na hora do último passo, na hora do quinto passo. O senhor merece, a senhora merece. Use palavras que empoderem o seu cliente no quinto passo. Quais são, Luciano? A senhora merece. As mulheres, elas gostam da palavra merece, merecimento. O homem já utilize outras palavras. Pode ter certeza, seu João, o senhor está fazendo um bom negócio. O homem gosta de ouvir que ele está fazendo um bom negócio. A mulher gosta de ouvir que ela merece. Dentro do cérebro dela, você vai criar uma rotina cerebral nela. Fala assim, poxa, eu mereço mesmo, é verdade. Eu mereço dormir bem, eu mereço ter esse conforto, eu mereço esse colchão. E o marido, poxa, é verdade, eu estou fazendo um bom negócio, eu estou fazendo um investimento. Use mais a palavra investimento. Na hora de você for passar o preço para o seu cliente, não fala, ó, esse aqui é o preço. Está falando errado. Fale, esse aqui é o investimento que o senhor vai fazer na saúde da sua coluna, na saúde do seu quarto, na saúde do seu sono. Olha aqui o investimento que o senhor vai fazer. Troque a palavra preço por investimento. O senhor está fazendo um investimento, o cliente não pode ver o colchão como um gasto. O cliente tem que ver o colchão como um investimento para a saúde dele. Aí ele paga o ticket alto, aí ele paga o colchão acima de 10 mil reais. Por quê? Você empoderou ele, você usou as palavras que vai disparar dopamina, que vai criar o senso, a sensação de quê? De recompensa no cliente. Qual é a sensação? O cliente precisa sentir a dopamina. Qual é a dopamina? A senhora merece. O senhor está fazendo um bom negócio. Esse é o melhor investimento para a sua saúde. É o melhor investimento para a saúde da sua coluna. É o melhor investimento para a saúde do seu sono. O sono é o melhor remédio para o corpo humano. O colchão tem prazo de validade 5 anos. O seu já tem 10. Tá na hora de resolver esse problema. Senhor, já vamos resolver logo. O senhor trabalha com Visa ou com Master? É pressão, transfere a pressão para ele. Não desanime. Empodere, o senhor merece um colchão de 14 mil reais. Que isso? O colchão de 10 mil reais ele vai durar 10 anos no mínimo. 10 anos dividido por 10 mil reais vai dar o quê? 5 reais por dia? 3 reais por dia? O senhor acha que 3 reais por dia, preço de um cafezinho, para o senhor passar a sua coluna ter mais saúde, a sua coluna ter o disco reidratado à noite, o teu sono ter uma reparação melhor das células? Não, desculpa. Se empodere mais porque você tem autoridade para falar isso. Você estudou para vender ticket alto. Presta atenção no que eu vou te falar. Para você vender colchão de linha alta, você precisa aumentar a velocidade no fechamento. Pega lá o cartão. Vai pagar no Pix ou no cartão? Ação, é mais ação. Não pode, eu não quero ser chato, eu não quero ser chato com o cliente, eu não quero que o cliente me perceba. Não é ser chato, é ser profissional. Preencha o pedido. Dê no máximo 3 opções para o seu cliente. Fale, vamos resolver logo esse problema. Diga para ele quanto tempo o senhor vai querer sofrer mais com essa dor. Porque esse momento do quinto passo é o momento de você costurar, amarrar toda a sua construção da sua apresentação. Se você não costurar nesse momento, você perde a venda. Macarrão se come quente. Macarrão se come quente. E na hora do fechamento, sem espaço, ação.
É ação. Pode ver os campeões de vendas. Eles têm confiança. Você quer saber um segredo? Um dos segredos para vender colchão de linha alta? Seja confiável. As pessoas gostam de fazer negócio com pessoas confiáveis. Uma pessoa confiável, ela é valiosa. Uma pessoa confiável, ela tem mais valor. Então você precisa ser confiável para você ter mais valor. Se você quiser aumentar o valor, o seu valor, seja uma pessoa confiável. Seja uma pessoa confiável. Esse é um dos segredos para vender ticket alto. Pega lá, a senhora merece. Pega lá, o senhor está fazendo um bom negócio. É um grande investimento. É um investimento para a sua saúde da sua coluna vertebral. A maior obra de engenharia já criada por Deus. Você imagina o que é a coluna vertebral? Essa dor que o senhor sente, o senhor não vai sentir mais. O senhor vai ter alívio de dor, o senhor vai ter sono reparador. Olha eu fazendo um empilhamento de benefícios. O cliente precisa ouvir de você o empilhamento de benefícios. Porque se ele não ouvir de você o empilhamento de benefício, esse colchão vai ficar caro no final. Quando você faz o empilhamento de benefícios, no final o colchão vai soar barato. E ele vai pagar os 10 mil reais com gosto. E ele não vai achar caro 10 mil reais. Por quê? Porque o preço ficou menor do que o valor. Quando o cliente acha o seu colchão caro, é porque o preço foi maior do que o valor. O que é valor? Benefícios. O que é preço? É o que ele paga. Então você tem que fazer o contrário. O valor tem que ser maior do que o preço. Como que eu faço isso, Luciano? Com um empilhamento de benefícios, com uma metralhadora de benefícios, com mais ação. Quinto passo é ação. Quinto passo é pedir a venda. Quinto passo é, o senhor mora em rua, avenida. Quinto passo é, o senhor vai pagar no cartão ou no Pix? O senhor vai pagar à vista ou a prazo? Quinto passo é, pega lá o cartão. Quinto passo é dar o comando da venda. Quinto passo é transferir pressão para o cliente. Como que eu transfiro pressão para o cliente? Fazendo perguntas. Os faixas pretas sabem fazer as perguntas de ouro. Os faixas pretas sabem que tem pergunta de ouro. Por isso que eles vendem mais. Por isso que eles faturam mais. Por isso que eles vendem mais linha alta. Porque eles ganham tempo. Tem as perguntas de ouro. Eles sabem fazer as perguntas de ouro. Eles sabem fazer o empoderamento do cliente. Você precisa empoderar o cliente. Como que eu empodero o cliente, Luciano? Você precisa fazer o cliente perceber valor na sua apresentação. Ele precisa perceber valor. O cliente precisa ter clareza. Uma ancoragem consiste em você dar clareza de que ele está levando mais por menos. De que vale a pena este investimento. Ou seja, como que eu faço isso? Criando alavancas mentais de recompensas que o cliente vai ter dormindo no seu colchão. Para quê? Para que ele valorize o seu colchão. Para que ele valorize o que você fala. Para que ele valorize a sua autoridade. Para que ele valorize a sua confiança. A ancoragem aumenta a percepção de valor. Ela aumenta a percepção de valor. Por isso que você tem que começar sempre pelo mais caro. Tem gente que começa pelo mais barato, não vai vender colchão de linha alta nunca. Começa pelo mais caro. Não importa se ele vai comprar o mais caro. Não importa se ele vai comprar o linha alta. Não, mas você tem que começar pelo mais caro. Começa pelo mais caro. Por quê? Porque os outros colchões vão soar mais baratos. É técnica, é estratégia. Resumindo, o cliente precisa concluir que o seu colchão é mais barato do que tudo que você oferece. Entenda isso. O cliente precisa entender que o seu colchão é muito mais barato do que tudo que você oferece.
É isso que a gente tem que hoje, pessoal, não pode ter dó de cliente, não. Não pode ter dó de cliente. Porque se o cliente não comprar com você, ele vai comprar com outro fera. Ele vai comprar numa outra loja fera e vai pagar mais caro. Porque o cliente foi provado, ele não se importa em pagar mais caro, desde que ele veja benefícios suficientes no que ele está levando. Agora, quem vai falar isso? Você. Por quê? Porque o ser humano se conecta naquilo que vê. O ser humano se conecta naquilo que vê. Que tipo de imagem você transmite para o seu cliente quando você faz uma apresentação? Qual é o tipo de imagem? Quais são os valores que você transmite para ele de autoridade, de especialista na venda de colchão? Você precisa ter clareza sobre isso, viu? Até no marketing pessoal, até na vestimenta. Porque, Luciano, te dá uma ancoragem de autoridade. Você tem autoridade? Você tem ancoragem de autoridade? Prova social? Você mostra os resultados que você gerou na vida de outros clientes que você já vendeu? Isso é um tipo de ancoragem para vender colchão de ticket alto. Mas é por isso que eu falei no início, quando os clientes não têm hábito de comprar colchão de linha alta, você tem que entender e tem que ter essa consciência de que você tem que começar do zero sua apresentação. Mas bem construída, bem amarrada, bem solidificada. Porque o cliente não tem hábito de comprar colchão de linha alta. Como lá em 1900 as pessoas não tinham hábito de escovar os dentes. E o publicitário da Pepsodente, através de passos, através de neurociência, através de disparar recompensas no cérebro, de disparar sensações de bem-estar, ele foi criando e hoje todo mundo escova dente. Agora, quais são os resultados que você dá para o seu cliente que você fala para outro cliente na sua apresentação? Ah, você não sabia que isso é relevante. Isso não é relevante, isso é muito importante, isso é valioso. Agora precisa ser bem ancorado. Precisa ser muito bem ancorado. Você precisa mostrar algum resultado de outro cliente para o seu cliente. Por quê, Luciano? Porque isso conecta o ser humano. E você precisa trabalhar com o coração do cliente para atingir o coração da venda, para vender ticket alto, para você ganhar bem, porque quem vende colchão, quem é faixa preta na venda de colchão, ganha bem. Ganha bem. Nós precisamos entender isso. Mas nós precisamos ter ancoragem de autoridade também. Precisamos ter essa consciência. O cliente precisa ter a consciência seguinte, que se você ajudou outras pessoas comuns a terem um sono reparador, a ter um alinhamento de coluna, a ter o nervo ciático, o alívio da dor do nervo ciático de outra pessoa falando isso para outro cliente, vale mais do que 100 palavras suas. Mas você mostra depoimento para o seu cliente? Os depoimentos, eles performam muito. Agora, precisa saber ser usado, precisa saber construído. Então os 5 passos são esses: criar anseio. O que é anseio? Vem da palavra ansiedade, despertar ansiedade para o cliente ter ansiedade de querer dormir no seu colchão. Segundo passo, criar uma rotina. Como que é criar uma rotina? Imagine o senhor dormindo nesse colchão todos os dias. O alívio de dor na sua coluna será maravilhoso. Imagina o senhor dormindo nesse colchão todos os dias. Imagina o senhor chegando em casa do trabalho estressado, cansado, a senhora, e vai chegar e vai ligar e vai fazer 21 tipos de massagens. Imagina que gostoso que será a rotina cerebral. Terceiro, crie o senso de recompensa. Imagine a senhora que já trabalhou todos esses anos da sua vida, a senhora merece dormir nesse colchão. O senhor merece esse conforto. O senhor está fazendo um excelente negócio. Recompensa, recompensa, recompensa. Quarto, destaque o problema do seu cliente. Se ele dá ênfase na palavra coluna, dor da coluna, destaque a coluna dele. Se ele falar nervo ciático, destaque o nervo ciático dele. E ofereça a solução.
para esse problema. Quinto passo, ação. Empodere o seu cliente. Não desanime. Transfira pressão para o seu cliente. Faça perguntas de ouro para o seu cliente. Mostre depoimentos. Mostre resultados. Pega lá o cartão. Comece pelo mais caro. Aí você começa a vender ticket alto. Aí você começa a mudar de vida. Porque, vou te falar. Nós estamos no melhor momento para vender colchão. Só que tem uma grande escassez de preparação, de mão de obra preparada, de pessoas preparadas, de vendedores que têm o passo a passo, de vendedores que têm uma metodologia, que têm um método para seguir. Falta isso. E não adianta que sem um passo a passo, sem um processo, demora mais. Demora mais. Espero ter ajudado vocês hoje. Espero que vocês arrebentem em vender colchão de linha alta. Espero que vocês vendam muito colchão esse mês de setembro que se iniciou. Espero que Deus abençoe vocês. Espero que vocês não desanimem. Vão com tudo. Vão para cima. Nós estamos num mercado maravilhoso e a gente precisa ganhar bem. Precisa dar uma vida digna para nossa família. Precisa levar o melhor para nossa família. Mas precisa também estar preparado. Precisa também ser especialista. Precisa também ser visto como uma autoridade na venda de colchão. As pessoas precisam enxergar na gente um especialista, não um vendedor. Ninguém quer ser recebido por um vendedor ou por uma vendedora. As pessoas querem um especialista, alguém que resolva o problema deles. E para resolver o problema do cliente, você precisa estudar muito bem as dores do seu cliente. Você precisa estudar muito bem os problemas do cliente. O que leva o cliente a comprar um colchão? Porque ele não tem hábito. E aí ele acha que colchão é tudo barato. Aí ele acha que colchão só serve para dormir. E colchão não serve só para dormir. O nosso colchão ele serve para descansar. É o móvel mais importante de uma casa. E ele precisa valorizar isso. Mas ele também não tem a consciência. Quem tem a consciência somos nós. De que as pessoas valorizam a cozinha, valorizam a sala e o quarto por último. Então, a gente tem que entender que tem que começar a apresentação do zero. E do zero não é fácil. Precisa estar preparado, precisa amarrar, precisa construir, precisa costurar toda a apresentação, todo o passo a passo, para quando chegar no final ele tiver desejo e vontade de falar: qual que você me dá a dica para eu comprar? Qual que você me dá a dica para eu comprar? Qual que você acha melhor para mim? Vai chegar um momento da apresentação que o cliente vai ver tanta autoridade em você que ele vai falar isso para você. Qual que você acha que é melhor para mim? Que ele não sabe. Ele tem condição às vezes de comprar uns 3. E a gente fica aí. Sabe por quê? Porque a gente fica julgando o cliente. Por quê? Porque falta preparo na gente. Vamos para cima, vamos com tudo. Vamos vender colchão. Tem 4 meses para o final do ano. 4 meses para o final do ano, para a gente fazer uma virada de ano maravilhosa, boa, agradável. Mas estude mais. Até a próxima. Espero que vocês arrebentem. Tchau, pessoal. Fiquem com Deus. Espero ter ajudado vocês e que vocês tenham uma semana esplendorosa, maravilhosa. Tchau!